alegria, meu povo, porque o Jovem Romeiro já está no ar aqui na telinha da TV Pai Eterno. É uma alegria contar com a sua presença. Você que é jovem aí na idade, mas também você que é jovem no espírito, está sempre conectado aqui com a gente nesse programa tão especial. Seja muito bem-vindo ao Jovem Romeiro. Esse que é o mesmo programa que você já acompanhava, mas é claro, agora com essa nova roupagem que você acompanha toda segunda-feira às 21 horas. E aqui a cada semana eu vou continuar recebendo sempre 3 jovens para nessa bancada partilhar comigo um pouquinho das suas experiências nos mais variados assuntos, tendo sempre como base a nossa fé cristã católica. E hoje nós temos aqui um tema muito importante para tratar. Vamos falar sobre a Quaresma. Vamos receber aqui para falar sobre esse tema 3 jovens muito especiais de alguns grupos diferentes. Seja muito bem-vinda, Gabriela. Obrigada, Padre. É um prazer estar aqui hoje. Que alegria ter você com a gente. Gabriela, conta pra gente um pouquinho de onde que você vem, qual grupo que você representa. Então, eu sou do Ministério da Acolhida, da Basílica Sagrada Família, na Vila Canaã. E eu, desde criança, eu já tenho, contato muito grande com o catolicismo, principalmente por conta da minha avó. Eu vi ela rezando sempre terça e aquilo vai brotando na gente, no coração, E eu comecei a fazer a crisma, entrei pra crisma e vendo ali também os meus catequistas tendo aquele amor e aquele cuidado tão grande, brota também no coração. E aí eu comecei a participar do Ministério da Acolhida e eu me apaixonei lá, eu decidi ficar, sentir no coração mesmo que Deus me queria lá e tô lá até hoje. Olha que alegria contar aqui hoje nesse programa com a jovem que é apaixonada por essa acolhida e que dá um testemunho de fé. E também aqui com a gente para compor essa bancada está o Vitor. Boa noite, Vitor, bem-vindo. Boa noite, Padre, obrigado, fico feliz pelo convite, é sempre uma honra estar aqui com vocês. O seu rostinho já é mais familiar aqui para mim, viu, Vitor? Você acha que já tá mais ligado com a gente há algum tempo, não é verdade? Já. A minha paróquia foi da congregação, então conheço boa parte dos confrades, Qual a sua paróquia? Paróquia Nossa Senhora da Guia, na Vila Brasília. Olha. E então é uma alegria estar aqui com vocês. Beleza, e você faz parte do projeto Compromisso. Isso, há 8 anos o projeto Compromisso chegou na nossa paróquia, quando a congregação estava lá. Mas sou nascido e criado naquela paróquia, meus pais, minha avó é uma das pioneiras ali na fundação. Então já tenho alguns anos de caminhada lá. Seja muito bem-vindo. Não conta quantos anos, não. Senão o pessoal vai dizer que você não é jovem, Vitor. Tá bom, então. Não conta quantos, não. E aqui também conosco está o André. Bem-vindo, André. Obrigado, Padre. Bem, também sou lá da Basílica Sagrada Família, Olha, o Padre Rodrigo tá bem assessorado, viu? Ele tá bem assessorado. E eu coordeno, o Ministério da Acolhida, a Gabriela também me ajuda lá. E eu conheci também a igreja através da minha família, que sempre frequentou. Desde criança a gente tem esse contato com a igreja, mas com certeza, acho que no meu processo ali de amadurecimento eu fui crescendo dentro da igreja, no sentido de buscar mais a fé. E passei por alguns ministérios, principalmente os acólitos e a catequese, que eu fiquei 10 anos quase em cada um. E hoje também estou na frente do Ministério da Acolhida, que para mim é uma grande alegria, estar à frente dos jovens com os jovens, Olha, só para o pessoal que está em casa entender, então tanto você, André, quanto você, Gabriela, vocês participam de um grupo de jovens na Basílica Sagrada Família, que também realizam essa função de acolher as outras pessoas. Exatamente. Olha que legal, viu? Então, fica aí uma dica também para você que na sua comunidade, na sua paróquia, está precisando de uma inspiração para algo que seja importante aí, pode também ter a ideia de ter aí um grupo de jovens voltado para a acolhida. Meus caros, hoje nós estamos aqui para falar sobre um tema muito especial, porque estamos agora dando este pontapé inicial neste tempo sagrado que nós chamamos de Quaresma. Nós podemos nos recordar que o 40 é um número muito simbólico, especial na Sagrada Escritura, como este tempo de preparação. E a Quaresma começa na quarta-feira de cinzas ali e vai, é claro, nos preparar para celebrar a Páscoa do Senhor e é, portanto, um tempo marcado pela reflexão, também pelo sacrifício e por muita oração. Por isso eu começo perguntando aqui para vocês, como que é para o jovem, como que é para Gabriela viver a Quaresma? É diferente? Então, é diferente, um pouco. Mas eu acho que quando a gente tá principalmente nesse meio jovem, acaba sendo mais fácil, porque a gente consegue
viver de fato ali juntos, né, nos preparando juntos, mas de forma individual mesmo, tendo ali aqueles 3 pilares, né, que é a oração, o jejum e a esmola, tudo se torna assim, a gente consegue viver melhor, né, a gente consegue ter essa vivência desse tempo que é importante para nossa vida, não é mesmo? Exatamente. E eu queria entender justamente um pouquinho disso. Para você, Vitor, a quaresma tem uma importância na sua vida de fé? Com certeza, né? Eu acredito que a quaresma ele é um momento muito propício para nós, nesse tempo de preparação para a gente viver a Semana Santa, que é o foco maior. Todo tempo comum, toda preparação que nós temos na igreja, ele é propício a isso. Mas a quaresma ela tem um sentido especial da gente poder nos preparar, nos interiorizar mais para a gente viver esse tempo maior, né? Esse tempo que é o que comuna tudo da nossa fé, que é a Semana Santa. Lá mais já no final, viver a Páscoa, a Paixão, tudo. Reviver, né? Na verdade, tudo que o Senhor viveu. É um tempo importante, então, para toda a igreja que se prepara para celebrar a Páscoa do Senhor, mas ao mesmo tempo também os jovens que rezam, que se integram na vida de comunidade, buscam a cada dia também ali ter os seus exercícios espirituais para poder viver esse momento importante da Páscoa. E por isso eu te pergunto para você, André, como que você se prepara espiritualmente na Quaresma? Existe algo que você costuma fazer de especial nesse tempo? Bem, eu gosto muito de usar desse tempo para aqueles passos que às vezes eu fiquei com receio de dar durante o ano, aquilo que eu ainda talvez não corri atrás. Eu gosto de dar esses passos maiores na espiritualidade, né? Talvez alguma coisa que eu ainda tinha medo e tal. Então, minha preparação, acho que principalmente é a confissão, né? Uma boa confissão. Para poder abrir a quaresma ali a partir da quarta-feira de cinzas, porque eu acho que a quaresma é essa preparação, esse caminho até a Semana Santa, onde a gente vai conseguir, junto com Jesus, estar mais próximo do próprio Jesus que também viveu esse tempo, né? Então, eu aproveito muito para viver essa experiência, de entregar aquilo que talvez ainda não entreguei, de doar para Deus aquela parte que ainda estava reservada em mim. Você tocou num assunto muito importante, André, que é a confissão. A gente sabe que tem muitos jovens que às vezes têm um medo do confessionário. Olha, eu quero dizer para você, Eric Norato, que está em casa, que está aí com a sua confissão bastante atrasada, cria vergonha na sua fuça e vai lá buscar a confissão, porque o padre não está ali para te julgar, ele não quer divulgar os seus pecados, ele está ali na pessoa de Cristo para te acolher, para te dar o perdão sacramental. Então não precisa, não é, André, ter medo da confissão. É muito tranquilo, né? Muitas das vezes a gente chega com medo, claro, a vergonha a gente tem, né? Mas às vezes aquilo que a gente chega com medo, a gente sai de lá com mais esperança ainda, né? Na luta contra o pecado, na busca pela santidade. Então, padre, esse apoio, assim, acho que imprescindível. Olha, vamos saber também o que será que os jovens que estão ali pelas ruas, por outros lugares, fora do estúdio, como que eles se preparam para viver a quaresma? Padre Eurípides, a Poli tá de férias, né? Foi curtir Maldivas, foi passar as férias na praia, a gente não sabe. Mas eu vim até as ruas para falar um pouquinho sobre o que os jovens romeiros acham, sobre como é a sensação de viver a quaresma. Eu tô aqui com o Lucas Gabriel, é isso mesmo? Isso. Lucas Gabriel, me fala um pouquinho sobre a sua experiência, sobre o que é a quaresma para você. A quaresma para mim é um dos momentos mais importantes que eu tenho na minha vida, né? Que é o momento de reflexão, né? 40 dias em preparação para a Páscoa do Senhor, né? E é um momento de jejum, penitência, né? E várias coisas que a gente faz durante esse período da quaresma. Durante esses 40 dias, né, esses percursos, né, caminhar junto com Jesus no deserto. É isso, manda um beijão pro Padre Eurípides, tchau! Que alegria a gente saber que muitos jovens de vários movimentos, paróquias, lugares diferentes, também se empenham em viver bem esse tempo santo, que é a Sagrada Quaresma. Pessoal, continuando aqui o nosso bate-papo, eu queria perguntar ainda para vocês, e aqui pergunto agora para Gabriela, durante a Quaresma, você tem algum exercício espiritual que você prefere fazer? Algum tipo de oração, algo que você busca de diferente nesse período, Gabriela? Assim, durante o dia eu costumo sempre rezar o terço, né? Durante todos os dias. Só que na quaresma é um tempo que eu quero e tento, de fato, rezar o rosário em si. Ele maior, ele todo, né? É não a sua só o terço. penitência, Sim, então. porque é muito, querendo ou não, como é muito maior, né? Do que só o terço. Então acaba ali a gente tendo que se
voltar um pouco mais a atenção e tirar as outras coisas do dia para conseguir fazer isso. Então, acho que no dia a dia de alguém que, como estuda, às vezes tem um trabalho, enfim, tem tantas outras coisas, rezar ali o rosário é difícil. Então, acho que como uma forma até de mortificação mesmo, de deixar o celular por um tempo para pegar o terço, o rosário e rezar ele de fato ali com toda a dedicação. Eu acho que é algo que nessa quaresma desse ano eu quero muito fazer e, assim, me dedicar 100%. Então você aproveita da quaresma para fazer um bom propósito. Sim. Achei interessante isso porque o André falou aqui sobre a quaresma como esse tempo de revisão, né? Que ele tenta ali colocar aquilo que talvez ainda não consiga alcançar ao longo do ano, e você também como tempo de fazer um propósito. Isso, um propósito, porque quando a gente tá no dia a dia é muito difícil, mas acredito que nessa quaresma até como uma entrega de fato, né? Uma penitência ali de tirar umas 2 horas a mais do telefone e pegar o terço e ali é sempre assim muito bom. A gente tá sempre muito acostumado a ver as senhorinhas da igreja, as minhas velhinhas apostoladas da oração, fazer ali uma penitência, alguma coisa, mas a gente não pensa também que o jovem se dedica nesse tempo. E Vitor, eu pergunto pra você, quais os desafios do jovem hoje que quer viver uma boa quaresma? Eu acredito que o jovem ele tem essa resistência, né? Ao longo tempo a gente viveu isso por conta de como que isso foi passado para nós. E agora já mais inserido na comunidade, que a gente começa a entender melhor o que é a quaresma, a gente consegue viver melhor essa quaresma. Então esse propósito que é feito, que é colocado na quaresma, é um propósito para a gente levar para o nosso dia a dia. Para não só no tempo da quaresma, mas para que a gente possa nos esforçar para viver isso durante todo o ano e, quem sabe, né, a nossa vida inteira. Então, o desafio do jovem é entender, é estudar um pouquinho, é ler mais um pouquinho, é buscar entender de fato, porque hoje nós temos vários vídeos, várias coisas, às vezes as pessoas querem um radicalismo muito grande, e aí nesse medo desse radicalismo eles preferem não fazer, preferem largar para lá. Então eu acredito que buscar entender o que é a quaresma faz com que a gente possa vivenciar uma quaresma melhor. E olha, você jovem que está acompanhando aqui o Jovem Romeiro e quer entender um pouco melhor o que é a quaresma e uma forma jovem também de ver esse tempo, não pode sair daqui, viu? Nós vamos para um breve intervalo, mas voltamos daqui a pouquinho. E aí, jovem, preparado para uma virada radical na sua vida? O Senhor conta contigo. Já pensou em embarcar nessa aventura? Se ficar esperando o momento ideal, nunca sairá do lugar. É preciso um pouco de ousadia para dar o próximo passo. A nossa direção é somente uma: seguir os passos do Redentor. Venha ser um missionário da esperança. Seja redentorista. Já estamos de volta com o Jovem Romeiro, aqui nos empenhando para poder vivermos uma boa e frutífera quaresma. E agora eu fiquei muito pensativo sobre o que o Andrei deve ter preparado pra gente acerca desse tema. Andrei, conta pra gente. E aí, meu povo, como é que vocês estão? Bom, e aí, Padre Eurípides, e aí, participantes do programa Jovem Romeiro. Tô aqui hoje para trazer uma mensagem bem legal para vocês sobre Interestelar, logo depois da vinheta. Cooper e Jesus. Você já percebeu as semelhanças entre Interestelar e a fé cristã? O protagonista de Interestelar se chama Joseph Cooper. Agora, saca só as iniciais, JC, que são exatamente as mesmas iniciais de Jesus Cristo. Claro que isso pode ser apenas uma coincidência, mas não para por aí. Cooper, assim como Jesus, deixa sua casa, que é a Terra, com uma promessa de que um dia voltará. Essa promessa se torna um elemento central da trama, porque a sua filha Murphy
passa a vida inteira esperando por esse retorno, assim como os cristãos que aguardam a segunda vinda de Cristo. E mais, o Cooper ele não parte por um motivo egoísta, pelo contrário, ele se sacrifica para salvar a humanidade, assim como Jesus fez ao se entregar na cruz. O fantasma de Murphy. Um dos grandes mistérios do filme é o fantasma que assombra o quarto de Murphy. Desde pequenininha, ela percebe que tem uma presença invisível que tenta se comunicar com ela através de mensagens codificadas. No final do filme, a gente descobre que esse fantasma era, na verdade, o próprio Cooper enviando sinais do hipercubo quadridimensional dentro do buraco negro Gargantua. Agora pensa comigo. Essa figura invisível que se comunica através de sinais e guia Murphy pelo caminho certo, não lembra o Espírito Santo? Na fé cristã, o Espírito Santo é quem inspira, guia e comunica a vontade de Deus aos fiéis. Cooper e seus filhos. Outro simbolismo interessantíssimo é o de Murphy, o Tom, o irmão dela, e o Donald, o avô deles, que passam anos enviando mensagens para o Cooper sem saber se ele pode ouvi-los. Ainda assim, eles continuam tentando, movidos pela fé de que ele pode responder um dia. Isso lembra muito a relação dos cristãos com Deus. Quantas vezes os fiéis rezam sem ter certeza de que são ouvidos, mas mantêm a sua fé de que Deus está escutando eles no momento certo, vai responder. No final do filme, o Cooper acaba voltando exatamente como a Murphy esperava durante a vida toda. E é assim também com os cristãos, que cada um tem a sua forma única de vivenciar a sua fé. O retorno de Cristo também é interpretado de diversas maneiras. Muitos acabam sentindo nos seus corações, muitos têm suas preces atendidas, e outros se sentem contemplados de formas diversas. Cada experiência é pessoal, mas todas carregam a mesma esperança. A certeza de que ele está presente e sempre retornará aos seus filhos. Lazarus e os 12 astronautas. Dentro da trama de Interestelar existe a missão Lazarus, que só por si só já tem um nome altamente simbólico. No Evangelho de João, Lázaro é o homem que Jesus ressuscita dos mortos, simbolizando o renascimento e salvação. E adivinha quantos astronautas que foram enviados para a missão? 12. É o mesmo número dos 12 apóstolos de Jesus que foram enviados para espalhar a verdade e preparar o caminho para a salvação da humanidade. Cada astronauta foi para um planeta desconhecido, assim como os apóstolos foram enviados para diferentes partes do mundo para pregar o evangelho. O objetivo da missão é encontrar um novo lar para a humanidade, ou seja, garantir sua salvação. Aí, desce com cuidado. E entre eles houve uma traição. Dr. Man enganou Cooper e colocou a missão em risco, assim como Judas que traiu Cristo. Não me julgue, Cooper. Você nunca foi testado como eu fui. Bom, como a gente viu, Interestelar pode ser interpretado como uma grande alegoria cristã. E se a gente procurar com mais calma, com certeza a gente vai achar alguma coisa. Eu mesmo estou lembrando aqui de uma das falas da Dra. Brand, que é a personagem da Anne Hathaway, que quando eles estavam discutindo para ver qual planeta que eles iam investir seu combustível que restava para tentar concluir a missão, e ela tenta convencer a todo mundo que ela estava sendo guiada pelo amor, que mesmo que contrariasse os parâmetros e possibilidades estatísticas, ela tinha certeza que era o certo a se fazer. Isso acaba enfatizando também o que Jesus mais pregava na sua passagem aqui pela Terra, que é a lei do amor acima de tudo. O amor não é uma coisa que inventamos. É observável, poderoso. Talvez devamos confiar nele, mesmo que não o entendamos ainda. Claro que o Christopher Nolan, diretor do filme, nunca afirmou isso e talvez nem tenha passado pela mente dele, mas os paralelos são inegáveis. Coincidência ou não, Interestelar traz reflexões profundas sobre fé e esperança. Agora eu pergunto pra vocês já assistiram Interestelar? Já tinham percebido isso ou ouvido isso em algum outro lugar? Bom, eu vou ficando por aqui, mas antes de ir embora eu peço pra você ir lá no YouTube, se inscrever no meu canal, procura lá Dre Plays que você vai achar, e lá tem uma versão bem maior desse vídeo pra você com mais detalhes. Valeu e eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Andrei. Bom demais aqui a gente poder contar com a sua presença no Jovem Romeiro. Nós queremos continuar conversando um pouco com os nossos jovens aqui na bancada sobre esse tempo importante que é a Quaresma. E nós sabemos que entre os pilares da Quaresma, como você já mencionou, nós temos ali aquilo que é indicado pelo próprio Jesus: o jejum, a penitência e também a caridade. Nesse tempo quaresmal, talvez muitos de vocês tenham aprendido algumas práticas com as famílias de vocês, com aquilo que vocês viam o pai e a mãe fazendo, e por isso eu quero saber também de vocês nesse momento, André, lá na sua casa, qual que é o costume assim da sua família nesse tempo? Vocês têm esse costume talvez de fazer uma abstinência, algo nesse sentido?
Bem, a gente tem esse hábito, né, graças a Deus, e há uns anos atrás a gente tinha várias discussões, porque a minha família, às vezes a gente fazia assim, não, cada um vai escolher a sua, né, vou fazer de carne, minha mãe vai fazer de doce, e assim ia. E ficava uma dificuldade pra fazer comida. Cada um queria comer alguma coisa e não tinha pra todo mundo. Então a gente até buscou mesmo fazer uma padronização de fazer uma penitência que seja juntos, principalmente se ela envolver alimentos. Então a gente tem o hábito, às vezes, de juntar para não comer carne, né? Até também porque é um costume que é mais disseminado, né? Na quaresma, de não comer a carne, pra gente é um sacrifício, né? Porque o brasileiro, ele gosta de um bife, de um frango. Aquele churrasquinho. Isso, então é um propósito que a gente tenta se unir junto e também na oração, né? Com certeza. Isso foi passado pelos próprios pais. Sim. Olha que legal. Então não é impossível não, viu, Alecrim Dourado, tá bom? Você que tá em casa, fica assim, eu acho que não vou fazer isso hoje não. Faça, sim, esse pequeno sacrifício, se recordando, é claro, do grande sacrifício de Jesus por nós e oferecendo isso, é claro, pela expiação dos nossos pecados. Quero aqui ainda perguntar, falando sobre esse tema, porque a quaresma é um tempo que nós dedicamos maior para a oração. E aqui também, a Gabriela nos contou que durante o tempo quaresmal, ela busca rezar o rosário. Na sua família, vocês costumam também fazer alguma oração juntos, Gabriela? Na verdade, assim, o terço não, mas rezar alguma passagem da Bíblia, seja o evangelho do dia ou a primeira leitura, segunda liturgia, e o salmo, enfim. E ali a gente consegue partilhar um pouco da palavra, né, que é um momento ali que a gente tá juntos, e é o que a gente costuma fazer durante a quaresma, porque a rotina sempre um sai mais cedo, outro sai mais tarde, e aí acaba que no finalzinho ali da noite é o que a gente consegue. Vitor, como que você vive essa dimensão importante para a quaresma, que é a caridade, na sua vida ou na sua comunidade? Eu acredito ser um pouco privilegiado, né, porque em casa os meus pais sempre nos ensinaram que o jejum ele é muito importante, a oração é muito importante, mas olhar para esse irmão que está do nosso lado. Então, quando a gente fazia o jejum, eu lembro de meninos, no final meu pai ia no açougue, como a gente fazia o jejum de carne, e a gente comprava uma quantidade grande para poder doar para algumas pessoas. Então, a caridade, ela, a partir dessa quaresma, a partir disso, foi sendo enraizada em nós. Então, tanto eu como meus irmãos, nós somos bem conhecidos assim na nossa paróquia por ter essa caridade não só no período da quaresma, mas algo como um propósito de vida. E isso vem de exemplos que a gente tem. Consegue unir as três práticas, né? Porque a oração, a partir daquilo que vocês rezam, vocês buscam ali fazer também a penitência, que é o jejum, mas completam isso fazendo também a caridade, porque uma coisa não está desassociada da outra, e por isso nesse tempo quaresmal a igreja pede que nós tenhamos esse empenho em viver essas três práticas que no fundo demonstram o nosso mesmo espírito de arrependimento, de contrição e do reconhecimento da bondade de Deus. E Santo Afonso fala muito sobre isso também. Isso, né? mesmo, nosso pai fundador. Que alegria. E olha, eu quero aqui também ainda falar um pouquinho com você, André, porque tem muito jovem que está em casa e que às vezes fica assim, pensando talvez, porque ele só saiba que uma forma de penitência na quaresma seja o jejum da carne, mas hoje existem muitos jovens que fazem outras práticas também. Lá no seu grupo de jovens da acolhida, por exemplo, existem outras formas também de penitência que os jovens às vezes se aplicam? Sim, a gente faz propósitos comuns, né? Claro que não, de forma que não interfira naquilo que é um propósito pessoal de cada um dos jovens, de cada um dos servos. Mas ano passado, por exemplo, a gente fez a experiência, muito interessante até, que ela se inspira numa das coisas daquilo que o Papa Francisco ensina, né? Que ele sempre nos ensina diversos propósitos para a quaresma, sejam eles verbais, sejam eles na alimentação, sejam eles nas práticas. E aquilo que a gente fez no ano passado foi a experiência de não reclamar. Né? Então não reclamar de nada. E talvez muito mais difícil do que ficar sem comer alguma coisa. Sim, e a gente até fez um convite, assim, eu sugiro, né, para aquelas pessoas que talvez queiram promover também essa penitência, como que a gente fez? Para ter uma participação de todos, nós fazíamos assim, a gente vivia essa penitência de não murmurar, de não reclamar, e no nosso grupo, daquelas pessoas que estavam fazendo, todo dia a gente partilhava um pouco sobre como estava sendo essa experiência de não reclamar, né? Como que às vezes a gente conseguir olhar para a situação de uma forma diferente, né? Já nesse propósito de não reclamar, mas não só não reclamar, como também saber ver o ponto bom das situações, olhar com mais pacificidade. Então, assim, para os jovens, entendam que a penitência, né, para nós jovens, às vezes, no mundo que a gente tem tantas facilidades, né, o pouco já nos faz sofrer. E aqui, Gabriela, eu queria te pedir um conselho.
Para os jovens que estão em casa, que querem fazer essa experiência bonita da quaresma, mas às vezes acham assim, esse negócio de quaresma é brega, não é para o jovem não, como é que faz isso? Como que ele pode começar? Você daria qual dica para esse jovem? Então, assim como o André falou, eu daria a dica de começar pela confissão, né? Porque quaresma ela é um tempo de arrependimento e de conversão, né? Então, eu acredito que começando ali pelo arrependimento, indo ao padre, confessar, já é o primeiro passo que, ao meu ver, é o melhor. Uma coisa que eu acho muito importante, né, que tem muito a ver com a forma que eu tento buscar viver a quaresma, é de fato ter esse momento como um momento propício para tomar um passo maior. Então você jovem que às vezes está com medo ou que você ainda tem dúvida, fala assim, mas esse negócio que sempre minha mãe fala, meus amigos falam, o pessoal fala, o que é isso? Então tirar esse momento para poder viver e dar uma oportunidade até mesmo para Deus, porque é um tempo propício, porque ele é externo a nós, né? Um tempo que a igreja nos prepara, que Deus volta a olhar para nós nesse sentido da quaresma. Então esse Kairos, o Kairos, que é o tempo de Deus, que vem ao nosso encontro, a gente aproveitar e também meditar, uma coisa que o Papa Francisco recomendou ano passado de meditação para a quaresma, que é pensar onde eu estou e onde está o meu irmão, né? Em que situação eu estou e onde está a minha família, os meus irmãos também, né? Como você citou na esmola, né? Onde estão os meus próximos? E buscar, de fato, ter esse momento como um novo passo, uma nova etapa, um período de preparação para um novo eu. Amém. São dicas muito importantes para vivermos esse tempo sagrado, que é a quaresma. Foi um prazer partilhar esse programa com vocês. Muito obrigado, Gabriela, Vitor, André, e muito obrigado a você, jovem romeiro, que está em casa nos acompanhando. E olha só, não perca tempo. Este é o tempo favorável para se aproximar de Deus e da sua misericórdia. A você, uma boa, santa e abençoada quaresma. A gente se encontra novamente no programa que vem. Até lá!